Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós estamos sendo convocados, sendo chamados para imitar a Cristo naquilo que for possível. E esta passagem fala em humilhação, pois ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aí expressa a divindade do Senhor Jesus. Ele se esvaziou de quê? Ele se esvaziou da prerrogativa de ser Deus, para, em lugar de ser Senhor que ele era, ele fosse servo e se apresentasse como homem, ou seja, a imagem visível do Deus invisível. E diz: ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E no versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou. Aquele que não obedece ao Senhor não pode crescer e não pode imitar a Cristo, não pode ser um imitador de Cristo. A si mesmo se humilhou. Está dizendo que ele não poderia se humilhar a outro Deus, a outro maior do que ele. Aqui não fala que ele se humilhou ao Pai, não fala que ele se humilhou ao Espírito Santo, não, a si mesmo. Aí está indicando que ele realmente era o Verbo que se fez carne. Deus não pode se humilhar a outro Deus, senão a si próprio. E aí diz: Jesus a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele caminhou para a cruz em humildade e obediência. E nós não podemos, meus amados, caminhar nessa vida cristã sem esses dois sentimentos, sem essas duas virtudes: a obediência e a humildade. Humildade, você reconhecer no outro que o outro é superior a você, é uma das coisas mais difíceis na vida do homem. Para conseguir isso e imitar a Cristo, descer a casa do oleiro. E essa descida nem sempre é uma descida fácil. Às vezes nós descemos a casa do oleiro com muito sofrimento para receber repreensão, regeneração e modificação de caráter e de personalidade. Não é fácil, não é fácil. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Só na terra? Não. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E a igreja invisível, aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que morreram sem Cristo, também vão dobrar os seus joelhos ao Senhor. Um dia irão ressuscitar e se apresentar diante do justo juiz e dobrarão os joelhos, mas aí será tarde demais. E no versículo seguinte: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória! Que palavra fantástica! Como nós seríamos cristãos diferentes se nós seguíssemos esse exemplo. Nós não temos do que nos esvaziar? Temos sim, Senhor. Você pode se esvaziar, tirar as retrancas, as amarras, se esvaziar de qualquer tipo de soberba, de orgulho, de ostentação, de arrogância, de tantas coisas. Nós podemos nos esvaziar, e somente desse jeito nós podemos dizer:
eu começo a imitar ao Senhor. Eu começo a imitar Cristo. Eu quero, Senhor, nesta noite mesmo, esvaziar, Senhor, tudo aquilo que não presta, que emperra a minha caminhada, para que eu possa subir, para que eu possa assumir, como fez Jesus, a forma de servo. Aquele que serve não está para ser servido, mas para servir. Como é difícil isso! Como é difícil tirar de nós essa arrogância, essa vaidade tola que nós temos. Como é difícil! E como é difícil nós obedecermos totalmente, e como é difícil nós confiarmos totalmente no Senhor e sermos totalmente dependentes dele. Como é difícil! Como falou a irmã Lívia, nós não raramente costumamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, apresentar-lhe as nossas petições, mas ficamos na dúvida. E a dúvida é como uma murmuração. A dúvida é inimiga da fé. Aí nós ficamos inquietos, aí nós ficamos ansiosos. Primeiro nós perguntamos, será que ele ouviu? Aí depois se pergunta o seguinte, será que ele vai me atender? Isso é dúvida que nós colocamos em nosso coração, mas que esta noite, esta dúvida cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que ele vai? Será que ele ouve? Será que ele vai me atender? Quando ele vai me atender? Eu perco o sono porque não confia plenamente no Senhor. Não entrega totalmente o fardo a ele. Continua com peso nas costas. Não se livra, não se liberta. Mas que nesta noite nós possamos aprender a nos esvaziar de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nós já demos o primeiro passo, nós já colocamos o pé e subimos o primeiro degrau da escada, mas precisamos ir subindo, caminhando, passo a passo, degrau a degrau, confiante que nós vamos chegar no céu da glória. Palmas para o Senhor Jesus. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Como é que podemos caminhar claudicantes, indecisos, com dúvida em nosso coração, duvidando das promessas, duvidando da palavra do Senhor? Como é que nós podemos dizer, sou servo, estou servindo, o Deus é o meu Senhor, eu sirvo ao meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, Ele me conduz, Ele me guia, é a minha segurança, Ele está comigo na hora da provação. Como nós podemos caminhar assim? Guardemos essa palavra em nossos corações.